Hoje a gente vai mergulhar em uma história de conflito lá na África do Sul. Uma história movida a diamantes, ouro e um desejo gigante de independência. As Guerras dos Boeres. É uma trama sobre como a riqueza de uma terra pode literalmente forjar o destino de uma nação inteira. E essa é a grande pergunta que guia toda a nossa história. O que acontece quando colonos acham ouro e diamantes e o império gigante decide que quer aquilo para ele? De um lado, você tem a ambição imperial. Do outro, a resistência de quem já estava lá. A descoberta desses recursos foi a faísca que acendeu um pavio e redesenhou o mapa da África Austral. Então, a nossa jornada vai se dividir em 5 partes, tá? Primeiro, vamos conhecer os lados dessa briga. Depois, a gente passa pelas 2 guerras que eles travaram. A gente vai ver a trégua bem estável que rolou entre elas e, por fim, o legado que tudo isso deixou. Vamos lá. Para entender o conflito, a gente precisa primeiro entender quem estava lutando, né? De um lado, os colonos. Do outro, o império. Quem eram essas pessoas e o que colocou elas em rota de colisão? De um lado, então, tínhamos os Boers. Eram basicamente fazendeiros, colonos de origem europeia, principalmente holandesa, que só queriam ser deixados em paz, sabe? Viver a vida deles. Do outro lado, ninguém menos que o Império Britânico, uma potência global com uma fome insaciável por mais terras e mais recursos. Eram 2 forças que, uma hora ou outra, iam bater de frente. E aqui está o X da questão, o grande prêmio. Debaixo da terra onde os Boers viviam, estavam algumas das maiores reservas de diamantes e ouro do mundo. Para a Grã-Bretanha, era uma oportunidade de ouro, literalmente. Para os Boers, era a casa deles. Com tanta coisa em jogo, a tensão não demorou muito para explodir. E isso nos leva direto para o primeiro round, o primeiro confronto armado entre o Império e os colonos. A primeira guerra foi rápida, mas o resultado, olha, chocou o mundo. Os Boeres, usando o conhecimento do terreno a seu favor e táticas de guerrilha, ataques rápidos, emboscadas, conseguiram superar o poderoso exército britânico e garantiram a independência do Transvaal. Foi uma vitória impressionante, uma história clássica de Davi contra Golias. Só que essa vitória não trouxe uma paz duradoura, nem de longe. O Império Britânico, humilhado, não ia simplesmente esquecer as riquezas que ficaram para trás. Aquela trégua era só uma pausa, uma calmaria antes da próxima tempestade. Nos anos seguintes, a Grã-Bretanha começou a apertar o cerco, aumentou a pressão política, começou a mover tropas para as fronteiras. A independência que os Boeres conquistaram com tanto esforço estava, de novo, por um fio. Aí a tensão chegou no ponto máximo. Em 1899, o presidente Boer, Paul Kruger, jogou sua última carta na mesa. Ele enviou um ultimato para os britânicos, exigindo que eles respeitassem a soberania da República e tirassem suas tropas de lá. A alternativa: guerra. Era uma aposta de altíssimo risco. Os britânicos, claro, consideraram o ultimato inaceitável. A resposta foi a guerra. E dessa vez, o conflito seria muito, mas muito maior e mais devastador. A Segunda Guerra foi longa e brutal. Durou 3 anos. Os Boeres resistiram com muita garra, mas a força do Império Britânico era simplesmente esmagadora. Os britânicos usaram táticas de terra arrasada e até os controversos campos de concentração, quebrando a resistência civil. Dessa vez, não teve jeito. A independência foi perdida. Essa linha do tempo aqui resume bem a história toda, né? A gente vê a vitória inicial dos Boeres lá em 1881, depois o ultimato que acendeu a Segunda Guerra em 1899 e, por fim, a conquista britânica em 1902. Foi uma jornada de mais de 2 décadas de conflito. E aí fica a pergunta: qual foi o legado de tanto sangue derramado? Vamos ver como essas guerras não só chegaram ao fim, mas também deram forma a uma nação completamente nova. A consequência mais direta e definitiva foi essa: o fim das repúblicas Boeres. Aquele sonho de ter um Estado independente para os colonos tinha chegado ao fim. Para ser mais específico, o que aconteceu foi que as 2 repúblicas Boeres, o Transvaal e o Estado Livre de Orange, foram simplesmente absorvidas e juntadas com as colônias britânicas que já existiam ali do lado, a do Cabo e a de Natal. Tudo virou um território só. E dessa unificação, forjada no fogo do conflito, nasceu uma nova entidade, a União Sul-Africana, um domínio que ficava debaixo da coroa britânica. As fronteiras foram literalmente redesenhadas pelo vencedor da guerra. Mas, olha só que interessante, o acordo de paz tinha uma concessão que foi crucial.
Os britânicos prometeram aos boeres derrotados um futuro autogoverno dentro desse novo estado. Mal sabiam eles que essa promessa estava plantando as sementes da política sul-africana do século XX, incluindo o apartheid. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A história das guerras dos boeres é um exemplo muito forte de como a corrida por recursos pode definir o destino das nações. A pergunta que fica no ar é: de que maneiras a gente vê essa mesma dinâmica acontecendo no mundo de hoje?